Boa tarde, bem-vindos a todos, todas e todos. O meu nome é Luanda, eu sou uma mulher negra cisgênero, meu tom de pele claro, eu tenho um cabelo afro que está preso para cima do meu cabelo. Eu estou usando uma camisa verde com um tom azul, lilás escuro. No meu fundo tem uma parede branca. As rodas literárias estão sendo organizadas conjuntamente pela escritora Heloísa Pires, Luanda Carneiro Jacoel e Natália de Sena Carneiro, respectivamente conselheira consultiva e diretoras executivas da Casa Sueli Carneiro. As rodas são parte da programação da Casa Sueli Carneiro e têm como objetivo gerar um espaço de conversas com escritores e escritoras negros sobre processos de criação na escrita, oralidade, narrativas negras, autoria quilombola, intergeracionalidade, vozes ausentes, racismo editorial, produção, mercado e afrobibliodiversidade. Em 2022, ela acontecerá uma vez ao mês e serão 7 convidados, cada qual trazendo um aspecto da roda. E agora a gente está fechando esse ciclo com a presença do querido Marcelo de Salete. Em tempo, informamos que a Casa Sueli Carneiro está sendo instalada na construção onde a ativista e pensadora Sueli Carneiro viveu por 40 anos no bairro do Butantã, em São Paulo. A casa foi espaço informal para inúmeros encontros entre intelectuais, ativistas do movimento negro e do movimento de mulheres negras, e abriga hoje, institucionalmente, expressões e linguagens orientadas pelo legado ativista intelectual em movimento de Sueli Carneiro. A programação da casa tem como objetivo divulgar o legado da ativista Sueli Carneiro, bem como suas articulações, contribuições e seus desdobramentos para as agendas do antirracismo e do antissexismo no Brasil. A programação é baseada na herança familiar e religiosa de Sueli Carneiro, onde princípios de liberdade e comunidade são experienciados diariamente. Inspirada no Xirê, roda do candomblé, a perspectiva da programação são eventos que proporcionem vivências em comunidade, encontros, reflexões e trocas de experiências e conhecimentos. Para a nossa roda de hoje, temos o nosso convidado Marcelo de Salete, que é autor de histórias em quadrinhos, ilustrador e professor, estudou design gráfico, é graduado e mestre em artes plásticas. Publicou o álbum Cumbi, Veneta, 176 páginas de 2014, que aborda o período colonial e a resistência negra contra a escravidão no Brasil. O livro foi publicado em Portugal, França, Itália, Espanha e Estados Unidos. Cumbi foi selecionado pelo PNLD Literário de 2019 para o ensino médio, Plano Ler Mais com recomendação de leitura para escolas de Portugal e premiado no Wisner Awards 2018 na categoria Best United States Edition of International Material. Angola Janga, uma história de Palmares, Veneta, 432 páginas de 2017, trata dos antigos mocambos da Serra da Barriga, mais conhecidos como Quilombo dos Palmares. Angola Janga foi agraciado pelo Prêmio Grampo Ouro de 2018, HQ Mix 2018, Jabuti 2018 e o Rudolf Dirks Award de 2019, Melhor Roteiro América do Sul. A obra foi selecionada pelo PNLD Literário de 2019 para o ensino médio. O livro foi publicado também na França, Portugal, Áustria, Espanha, Polônia e Estados Unidos. A obra Encruzilhada, Veneta, 160 páginas, relançada em 2016, versa sobre violência, jovens negros e discriminação em grandes cidades. Acho que temos muito para falar com o Marcelo, um grande produtor de muitas obras, de muita qualidade, e agora eu vou passar, então, a palavra para a Heloísa Pires, a curadora da nossa roda. Ei, boa tarde. Tenho certeza que será ótima tarde, mais do que boa, né? Então, eu, assim, para quem não está me vendo, eu sou também uma mulher negra, de cabelos brancos, né? Um cabelo mais ondulado do que crespo, né? Que mais? No meu fundo tem uma parede
branca que contrasta com uma roupa toda laranja que eu resolvi por hoje, assim. Para ficar bem animada a telinha, né? E é uma alegria muito grande, né? Não só o Rodas, né? Com a possibilidade da gente conversar sobre o literário a partir de diferentes ângulos, né? Como uma roda mesmo, mas em especial essa presença do Marcelo, que é alguém com quem eu compartilho, né, várias reflexões, né, em torno da noção de quilombos, e a gente tem uma conversa pública, né, então, e ele é um jovem, né, pesquisador, um menino de muito talento, os prêmios só refletem um pouquinho disso, né, então é de uma alegria muito grande a gente fechar o ano, né, Lu, fechar esse ano com esse presente mesmo, né, que é o Marcelo. E a roda, ela é aberta, né, ele vai se apresentar agora, é, é, com a cara dele, né, mesmo, e aí a gente vai puxando, né, umas perguntinhas para... É um bate-papo mesmo, é uma conversa, né, então, onde todos podem estar interferindo aí. Então, vamos lá, seguindo, né? Passo a palavra. Muito bem. Boa tarde, gente. Obrigado pela apresentação, Luanda. Obrigado também a Heloísa, grande escritora, pelo convite e por proporcionar, não é, fazer parte dessa tarde tão importante aí, desse diálogo, a partir da Casa Sueli Carneiro também, que acho que já se tornou uma referência, não é? Nossa, aqui, com certeza, além da história toda da Sueli, mas agora já está se tornando também uma referência a esse espaço de troca da Casa Sueli Carneiro. E cada vez mais, não tenho dúvidas que nós precisamos fazer com que esses espaços de diálogo floresçam de fato, não é? Cresçam, aumentem, enfim, frutifiquem, para que a gente possa, a partir disso, vislumbrar, não é, outras possibilidades de compreender a nossa história, o nosso país, e de pensar também no nosso país em diferentes esferas, né? Na arte, na literatura, mas, claro, na política, em todas as áreas, porque merece. E é mais do que urgente, ultimamente, fazer isso, né? Bem, eu sou, então, Marcelo, vou me descrever aqui, estou com uma camiseta preta, usando óculos, cabelo curto, barba, e atrás de mim tem uma pequena estante ali. Eu vou começar falando um pouquinho, então, sobre a minha trajetória, falando um pouco dos últimos livros. Vou comentar, inclusive, o livro que será lançado agora, no final desse mês, e provavelmente teremos o lançamento dele no começo de dezembro, tá? Fique à vontade, Heloísa, se estiver estendendo aí, pode falar, mas acho que não vou me estender mais do que 10 minutinhos para isso. Fique à vontade, imagina. E depois a gente abre para conversa, o diálogo, que é o melhor aqui desse encontro. Bem, eu sou de São Paulo mesmo, inicialmente ali da Zona Leste de São Paulo, Arthur Alvim, São Mateus, e atualmente aqui na Zona Oeste de São Paulo, tá? Próximo de onde eu trabalho, que é ali na Escola de Aplicação da USP. E, além desse trabalho como professor, além dessa passagem, não é, pela cidade de São Paulo, sempre me interessei muito por desenho, por histórias em quadrinhos, por artes plásticas, música, enfim, as diversas artes, e isso acabou me orientando para que desenvolvesse isso a partir das histórias em quadrinhos. Grande parte da produção do que eu tinha contato inicialmente eram quadrinhos,
mais próximo do que a gente conhece como quadrinho mainstream. Então havia bem pouco ali de referências negras nesses quadrinhos. Eu acho que qualquer pessoa aqui que passou pela década de 80, não é, e 90, deve lembrar um pouco disso, porque geralmente eu comento bastante dos quadrinhos, mas não era diferente na televisão, não era diferente na propaganda, em diversas outras mídias. Era muito fácil você ligar a televisão ali de manhã cedo, sendo uma criança, e ficar assistindo ali Xuxa e vendo um Brasil ali que mais parecia a Suíça, né, do que qualquer outro país latino-americano. Enfim, essa era um pouco a realidade daquele momento. Aos poucos, fui conhecendo então algumas referências, mas primeiro a partir de outras artes, a partir da música, principalmente, que era o que chegava também na minha família, e depois a partir também da literatura, os cadernos negros, e de outros escritores que estavam despontando ali, me mostraram uma realidade sobre o negro no Brasil, que até então eu não tinha tido contato, ou seja, na literatura e nas diversas artes. Bem, depois de um processo longo aí, de estudo, de aprofundamento dentro da área dos quadrinhos, já nos anos 2000, eu começo a publicar, primeiro, algumas histórias curtas, em revistas diversas pelo Brasil, primeiro na revista Front, Quadreca, aqui de São Paulo, depois numa revista também, a Ragu, de Pernambuco, e a Grafite, de Minas Gerais, e depois também algumas revistas fora do Brasil. E a partir de 2008 é quando eu começo a publicar quadrinhos mais, vamos dizer assim, autorais, somente com os meus trabalhos, né? Tanto em texto, quanto também em desenho. O primeiro livro é o Noite Luz, de 2008. O segundo livro é o Encruzilhada, de 2011. Esses dois trabalhos muito urbanos, tinha muito a ver com a minha vivência em São Paulo, um garoto que trabalhava como office boy, fui ajudante de serralheiro, de eletricista, com meu pai também, mas tinha muito a ver com esses rolês, um pouco conhecer essa cidade, São Paulo, muito a partir de outros artistas, de gente que vinha do grafite e também da pichação também. Tudo isso se misturava ali. E eu tentei trazer para essas primeiras histórias em quadrinhos um pouco desse universo. Muito, então, um universo negro e periférico, e jovem também, né, a certo ponto, sobre a cidade de São Paulo. Depois disso, ou poderia dizer também concomitante a isso, e aí, Luanda, eu acho que eu consigo compartilhar algumas imagens, né? Sim, pode mandar bala. Se tiver alguma dificuldade, eu te ajudo. Sim. Já faz um tempinho que eu não uso o Google Meet. É engraçado, né? Pontinhos que tem mais opções. Não, já achei aqui. Achou? Uma guia, sim. E olha que eu dei um monte de aula com isso daqui no ano passado. Mas vamos lá. Apareceu? Apareceu. Tá chegando. Aqui tem a capa de alguns desses livros. Não tem dos últimos livros, né? Não tem do Noite Luz aqui. E depois, em 2011, foi a vez de publicação do Encruzilhada. Inicialmente tinha uma outra capa. Essa já é uma capa de uma edição mais recente, de 2016. E antes disso, saiu o Cumbi, que é um livro de 2014, saiu inicialmente aqui pela editora Veneta, e logo depois acabou sendo publicado também em outros países. Portugal, França primeiro, depois também nos Estados Unidos, também na Espanha e alguns outros países. E depois veio o Angola Janga, de 2017. Cumbi e Angola Janga são esses trabalhos mais históricos,
onde eu tento, de certo modo, me aproximar de alguns períodos da história do Brasil e pensar poeticamente, artisticamente, ficcionalmente esses períodos a partir da ficção. Cumbi significa luz, sol, também é sinônimo de mocambo, e é uma das palavras que hoje em dia a gente conhece pouco, mas é uma das palavras de origem aí do quimbundo, aparece também em Congo, e que diz referência a toda essa presença negra de origem banto, de Angola e Congo, aqui no Brasil. O livro é composto por 4 histórias ao total, cada uma delas trazendo um aspecto aí desse período, principalmente do século XVII, no Nordeste brasileiro, ao redor de algumas fazendas de cana-de-açúcar, mostrando em alguns momentos conflitos que são mais individuais, entre os próprios escravizados, entre escravizados e os senhores também. Deixa eu ver se consigo... Peraí. E às vezes também mostrando o conflito que havia entre os coletivos, grupos, né, organizados negros, realizando também levantes dentro das cidades, ou mesmo em quilombos, contra, fazendo um tipo de oposição, não é, ao poder colonial naquele período. Foi um primeiro momento, vamos dizer assim, de tentar dar uma visualidade para o que eu estava estudando até então, e pensando no Brasil de séculos atrás. Aqui tem algumas dessas imagens do livro Cumbi. Esboços também, de parte da elaboração desse livro. Uma parte disso já está na última edição também, do Cumbi. E depois, em 2017, teve a publicação do Angola Janga, que aí é um livro já tratando diretamente da história de Palmares. O livro Cumbi surgiu um pouco dentro desses estudos iniciais que eu estava fazendo sobre Palmares, mas não são histórias que remetem diretamente à narrativa de Palmares. Essas estão aqui no Angola Janga, que tem diferentes significados, modos da gente compreender esse título. Alguns historiadores referem que Janga poderia ser de pequeno, não é pequena Angola, ou também minha Angola. E esse termo aparece em uma das descrições quando falam de Palmares no século XVII. E eu achei que era o mais apropriado para falar sobre esse período. Bem, esse foi com certeza um dos meus grandes desafios. É um livro com 400 páginas, com 11 capítulos ao total, e o desafio foi trazer ali diferentes modos para a gente tentar compreender a história de Palmares a partir do personagem principal, que é o Soares, mas também de outros personagens, como o próprio Zumbi, Andala, que é uma guerreira, também a Cotirene, a Gangazumba, Gangazona, o próprio Domingos Jorge Velho, e diversos outros personagens, alguns mais próximos do que nós temos dos documentos, não é, históricos, dizendo pelo menos o que eles fizeram, e outros já um pouco mais ficcionais. Bem, eu vou falar rapidamente agora do último livro, porque acho que já estou passando aqui um pouquinho do tempo. Depois do Angola Janga, então, esse livro foi publicado em diversos países. Desculpa estar passando um pouquinho rápido, só para a gente ter tempo de mostrar o outro. Depois do Angola Janga,
que foi publicado também na França, Polônia, Estados Unidos, acho que foi também na Espanha. Eu parti para a elaboração agora desse último livro, que é o Mukanda Theodora. Resumidamente, esse livro ele trata de São Paulo em 1866 e ele trata de um fato muito especial, muito marcante e interessante para pensar São Paulo, mas também o Brasil, que era a grande quantidade de pessoas negras livres, mas também escravizadas, em meados do século XIX. E justamente esse diálogo também que havia entre eles. Então, a Theodora, ou a gente também pode chamar de Teodora, o nome dela aparece escrito de diversos modos, ela foi inicialmente descoberta, vamos dizer assim, por uma historiadora, que é a Cristina Wissenbach, que na sua pesquisa, no seu livro Sonhos Africanos, acabou encontrando, né, nessa pesquisa uma série de cartas que foram obtidas no conjunto de coisas que um outro escravizado possuía, que era o Claro Antônio. E o Claro, quem que era? O Claro, ele era um carpinteiro, mas também um escritor de cartas aqui em São Paulo, isso em 1860. E a Theodora, ela queria escrever algumas cartas para alguns entes queridos, procurando ajuda, ou seja, pecúlio, dinheiro também, né? Além de ter contato com essas pessoas, mas para conseguir a sua alforria, para conseguir comprar a sua carta de liberdade. Como ela era analfabeta, não escrevia, ela pede para uma pessoa que ela observa, que estava com uma caneta e papel, e ela considera que ele poderia saber escrever e ler, não é? Então ela pede para o Claro que escreva as cartas para ela. E daí surgem pelo menos 5 cartas escritas pelo Claro e outras 2 que foram escritas por outra pessoa. Essas cartas, elas foram apreendidas pelo aparato policial na época. Aqui é uma imagem da Theodora com o Claro, porque o Claro se envolveu em uma suspeita de um crime, de um roubo a uma casa. Por causa disso, todos os pertences dele foram pegos pela polícia, né? Ele foi absolvido disso depois, mas esses documentos e as cartas da Theodora acabaram ficando lá e hoje fazem parte do material que está no arquivo do Estado. Bem, nessas cartas a Theodora vai falar sobre um pouco da sua história, que ela é uma mulher de origem no Congo, entre Congo ali e Angola, que vem parar no Brasil, provavelmente passa primeiro por Limeira, pelo interior, região ali de Limeira e Campinas. Ela conseguiu constituir inicialmente uma família com o seu esposo, que era o Luiz, e eles tiveram também um filho, que era Inocêncio. E, em determinado momento, eles foram comprados por outro senhor, entre aspas, e foram vendidos para locais diferentes, né? O esposo e o filho ficaram no interior, mas a Theodora acabou vindo parar em São Paulo, no bairro da Liberdade, no que antigamente era, na verdade, não era bairro, mas era apenas a Rua da Liberdade. E lá ela trabalhava com um cônego, a pessoa que trabalhava então ali na igreja, que era o cônego Terra. E ela escreve então essas diversas cartas, uma delas era para o próprio cônego, tentando negociar com ele, não é? Formas de conseguir a sua alforria. Outra escreve para o Luiz, que é o seu esposo, para o Inocêncio também, que é o seu filho. E ali ela conta um pouco da sua história. São alguns indícios que a gente tem sobre quem foi a Theodora. E a partir disso, desses personagens descritos na carta, eu fui desenvolvendo essa narrativa.
que trata São Paulo nesse período, da história de Teodora, e acabam entrando ali outros personagens, como, por exemplo, o diálogo entre o Luiz Gama e o Ferreira Menezes, que eram dois homens negros, abolicionistas, advogados, e também jornalistas e escritores, que já no final da década de 60 começam a publicar em jornais como o Cabrião e outros, não é? De um outro abolicionista que era o Ângelo Agostini, matérias em que eles criticavam muito, não é? Tanto o poder ali instaurado na mão do Império, mas também a Igreja, que acabava sendo conivente com muito do que acontecia ali, num momento em que muitas pessoas, inclusive, estavam sendo escravizadas ilegalmente, que vieram depois da abolição do tráfico, em 1831. Enfim, além disso, tem personagens que vêm da Santa Casa de Misericórdia, que é da Roda dos Enjeitados, que também aconteceu aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, e várias grandes capitais aqui da cidade. E essa relação muito importante também, que é pensar em São Paulo, na capital, com o interior, Limeira, Campinas e região, que eram os locais onde havia um grande número de pessoas escravizadas e trabalhando ali nas fazendas de café do modo mais violento e brutal, né? As pessoas que muitas vezes morriam em menos de 10 anos trabalhando nessas condições. Bem, eu vou terminar por aqui. O livro, ele é um convite, então, para a gente compreender um pouquinho mais sobre São Paulo, nesse período. Há poucas obras tratando disso, e população negra em São Paulo no século XIX. Eu imagino que ele mostra também um momento de crescimento, de transformação de São Paulo, por volta de 1860, justamente por causa da produção de café, que acontecia principalmente no interior, que tinha vindo do Rio e foi para o interior. E, claro, dentro disso, a partir, em grande parte, do trabalho das pessoas escravizadas que vinham da região do Congo e Angola, chegavam no Rio de Janeiro e depois, muitas vezes, iam direto para o Rio de Janeiro, para o interior de São Paulo. Quando não vinham também de outras regiões onde o tráfico e a escravidão já não era tão forte como no Nordeste. E a própria história do Luiz Gama diz isso, né? Ele vem de Salvador, acaba também chegando em São Paulo por causa disso, de certo modo. Enfim, eu vou parar por aqui para que a gente tenha tempo de conversar bastante aí sobre essas obras. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Elô, estamos contigo. Tá bom, bem-vinda, Teodora. Que seja muito bem-vinda, né? É incrível, Marcelo, como você tem esse foco, né? Quer dizer, a leitura de um dos teus livros, né? Seja ele qual for, é toda uma possibilidade de ampliar o foco de visão sobre o passado, né? Quer dizer, até agora é sobre o passado, né? Você sabe Deus o que virá, né? Mas é impressionante isso. E no caso desse, já me pegou, assim, esse mais recente, né? O último não, esse mais recente, que é uma Teodora que está na fronteira, né? Na fronteira. Olha que questão lindíssima, né? Quer dizer, você tem esse convívio entre pessoas que estão escravizadas e pessoas que estão libertas, né? E como que se dava realmente, né? Quer dizer, a gente olhar essa fronteira é magnífico, é uma questão fantástica, né? E como o HQ consegue trazer isso com muito mais facilidade do que 200 textos, né? Um texto de 200 páginas, né? Então, eu quero começar por aí. Mas também tem outra qualidade no teu trabalho que eu vejo, assim, no pouco que a gente viu aqui, eu acho que já deu para observar
esteticamente, né, você tem um traço que, no detalhe, né, assim, as folhas, as folhinhas, né, como elas se intercalam com o cabelo das pessoas, né, quer dizer, tem uma beleza, assim, né, para a gente, né, que tá vendo, para o leitor, para a leitora, né, que o literário é exatamente isso, né, a possibilidade de você fazer uma leitura que passa muito pelo estético, né, e essa é a grandeza. E agora no Teodora você joga muito com claro e escuro, né, e o resultado é sempre muito belo. O olho atrás do abanador, né, os ângulos que você escolhe, né, para registrar, é muito lindo, assim, né, você não tem fãs por acaso, né. Mas eu, nessa trajetória entre o Cumbe e Angola Janga, dá para ver que você parte de alguns fatos históricos do Brasil, né? Mas também trazendo uma fronteira sempre com a África, né? Então você tem todo esse cuidado, e isso exige muita pesquisa, né? O que é importante, assim, a gente, quando está conversando com uma geração que está se formando, que quer escrever, né, que está não é passar uma fórmula, né, mas de ver, assim, o quanto do novo, né, e do inteligente, e do sagaz, né, de você oferecer a oportunidade de releitura do passado, é esse cuidado com a pesquisa, né. Então, esse é um ponto chave, eu acho, que para a gente começar, né, a conversar, né, toda essa... E, ao mesmo tempo, ontem eu estava... Fofoca agora, tá? Ontem eu estava gravando um sobre o Benjamin de Oliveira, que foi um palhaço, né, que também nasceu em 1870, antes da abolição, e se tornou um expoente, né, do circo, né, ele era um clown, tal, foi um empresário, tal, e escrevia peças, né, assim, aqui em São Paulo, né, os circos, ele saiu de Minas, foi para o Rio, veio para São Paulo, e ajudou na construção de grandes circos, né, de muito sucesso. E ele também fazia uma crítica à igreja, à conivência da igreja, né, e quando você cita a Teodora, né, você vê como esse viver negro, né, dentro da cidade de São Paulo, né, e nos entornos, como é possível a gente encontrar muito diálogo, né, muito diálogo entre esses personagens, né, então, por isso eles são muito importantes de trazer eles à tona, né. Sim, sim. Esses personagens, eles têm muito a nos revelar sobre o Brasil. E ele tem muito para nos dizer sobre o Brasil daquele período e formas de compreender o Brasil daquele período de um modo mais complexo, né? E compreender o Brasil daquele período de um modo mais interessante e complexo é reentender também o Brasil de hoje. A Teodora, junto com Claro, não é? E provavelmente outro escriba, tiveram aí 7 cartas que não chegaram nos destinatários. Apenas uma das cartas teria chegado no destinatário, que era entre aspas, o senhor dela. Mas, além da Teodora, a gente tem que lembrar também de vários outros casos envolvendo escravizados ou livres, que se tornaram também, alguns se tornaram escritores famosos, não é? Como é o caso do Luiz Gama, mas outros que, mesmo dentro dessa situação, não é, subalterna de escravizados, extremamente violenta, não é, essa situação, também ousaram utilizar da escrita como uma estratégia de resistência
e de negociação. E aí nós podemos lembrar dessas cartas da Teodora, mas também da carta da Esperança Garcia, a carta dos escravizados, agora eu acho que é da região de Ilhéus, não é? Quando tem um levante, eles escrevem lá as suas condições, não é? Nessa forma de negociação com o poder ali colonial na época, sobre o que iria acontecer, o que eles queriam também, buscando, inclusive, garantir os seus momentos de festa, celebração, buscando garantir qual tipo de trabalho que eles fariam. No caso da Esperança Garcia, denunciando o senhor, que era extremamente violento. Ou seja, é muito importante a gente compreender que essa ferramenta da escrita, ela foi utilizada em alguns momentos pelos escravizados, sim, ela foi muito utilizada ainda mais pelos negros livres, negros, não é, livres naquele período. E aí a gente pode falar do Luiz Gama e do Ferreira Menezes, que são abolicionistas, né, escrevem sobre isso, mas também pensar de um modo mais amplo, incluindo mesmo Machado de Assis, a autora de Úrsula, não é? A Firmina, Maria Firmina, e diversos outros autores. Então, nós não podemos perder de vista que há uma intelectualidade negra surgindo ali no Brasil, desde, pelo menos, o início do Brasil Império, 1830 e 40, e que estavam escrevendo obras no formato de livros, mas também, inclusive, em jornais coletivos. E nós temos uma longa tradição de jornais negros, onde eles falam sobre essa realidade da população negra naquele período, e também muitas vezes fazem a denúncia de casos de discriminação que eles estão vendo, que já está surgindo ali, não é, no período do Brasil imperial, com outros argumentos, para além apenas da questão de quem é escravo ou quem é livre, né? Mas como mesmo quem é livre e negro estava sendo considerado uma outra categoria de cidadania, que não era plena. Então, o século XIX é um período muito rico para compreender, inclusive, o que vai se tornar o Brasil depois, né? No século XX e tal. Não tenho dúvidas disso. E aí, o próprio... Pode falar. Não, achei que você tinha acabado. Não, pode acabar, vai. Não, enfim, só terminando aí, nesse caso, pensar nos quadrinhos, pensar na potência das imagens para descrever e mostrar aquele local, né? Eu gosto muito de trabalhar também com algumas sequências silenciosas. Eu considero que é um outro modo, também muito rico e complexo, de falar desse período. Eu penso que toda a literatura, assim como você citou, né? Mesmo quando a gente escreve prosa, a gente está procurando criar o quê? Imagens. Eu sempre penso que quando eu estou lendo um livro que me toca muito de literatura, esse livro ele está constantemente me trazendo imagens. Não é? O bom texto ele faz isso também. E o quadrinho é um outro modo de você trabalhar com essas imagens. E é uma outra forma de fazer o leitor se aprofundar, não é? Nesse universo. Pode falar. Não, eu estava lembrando assim que para a nossa área, né, que quem trabalha com livros, o próprio Paula Brito, né? O Paula Brito, ele é um editor negro, né? E antes de ser editor, ele foi livreiro, ele tinha uma reunião, que é a Sociedade Patológica, lá no quintal da casa dele, que reunia, né, a intelectualidade branca, inclusive, né, e tinha o jornal, a imprensa, que discutia exatamente qual é a condição do liberto, né, o tempo todo está lá, né, esse registro está lá nos dois jornais que ele dirigia, né? Então a gente vê o século XIX muito mais animado do que aquela pasteurização que costumam, né, passar para
pelo menos a forma como eu aprendi, né, a história do Brasil, o século XIX é assim, todo mundo é escravo, né, e tem os fortões que mandam. E quando a gente vai nesse interstício, né, assim, nessa fissura, e começa a enxergar que não, opa, a, a relação é muito mais densa, muito mais complexa, né? Sim. Inclusive entre negros libertos e escravizados que também, né, tinham uma conversa ali danada, né? Sim, sim. Inclusive, algo interessante também para notar é que, e aí algumas pesquisadoras me ajudaram muito a pensar nesse contexto todo, que foi a Ana Flávia Magalhães. Ela tem um livro onde ela vai falar o Escritos de Liberdade, onde ela vai falar justamente sobre essa relação entre diversos intelectuais negros, como Luiz Gama, o Ferreira Menezes, Machado de Assis também, e o José do Patrocínio, e mostrando, inclusive, que havia uma troca ali de cartas, não é? Entre o Ferreira Menezes e o Luiz Gama, isso é mais público, que eram cartas que iam para o jornal, eles escrevendo um para o outro. Luiz Gama ficou em São Paulo, e o Ferreira Menezes, não é, estudou na faculdade aqui do Largo de São Francisco, e depois volta para o Rio de Janeiro. E mesmo eles ficaram outros 20 anos, depois quando ele vai para o Rio, trocando cartas, falando de diversas questões políticas, mas também muito sobre as denúncias que eles observavam, principalmente em relação à escravidão e à violência da escravidão no Brasil. Então, havia vamos dizer assim, um verdadeiro círculo, uma verdadeira rede de intelectuais e de pessoas negras nessa tentativa de refazer os seus laços, mas também de manter as suas comunidades vivas e de procurar formas, não é, de resistir a isso. E aí é muito interessante, porque você pensa em São Paulo, e a gente fala muito pouco, não é, sobre essa população negra em São Paulo no 19, mas antes disso já havia uma população razoável. Então, desde 1711, nós temos aqui em São Paulo o primeiro registro de escrita, não é, de um documento falando de uma irmandade de homens negros em São Paulo. A Igreja do Rosário, a primeira construção dela já é de final do século XVIII, por aí. E até hoje existe em São Paulo, mas antes estava ali no Largo, ali próximo da São Bento. Enfim, nós temos a Liberdade, onde antigamente era o Largo da Forca. Muitos escravizados foram mortos lá. Muitos escravizados foram enterrados, inclusive ali perto, onde tem a Igreja dos Aflitos. Também muitos escravizados que não eram da Irmandade do Rosário dos Homens Pretos eram enterrados naquele local. Então, nós temos uma história muito antiga, inclusive de festas de congada, que ocorria na frente da igreja antiga, da Igreja do Rosário dos Homens Pretos, não é? Com congada e outras celebrações muito africanas, muito negras, e que faziam parte meio que da rotina da cidade naquele período. E depois, com a imigração, o que acontece é a tentativa desse poder aí, no momento inicial, né, da República, de apagar justamente todos esses traços negros. E aí vira, enfim, Moca, italianos, Liberdade orientais e outros espaços extremamente embranquecidos, mas que, no fundo disso, você tinha, na verdade, uma grande presença negra que muitas vezes foi expulsa desses espaços. Então, essa história nós precisamos reaver, nós precisamos conhecer mais uma vez, não é? Revisitar e reafirmar que essa história existe. Sem dúvida, sem dúvida. Não adianta esconder, né? A gente sempre tem um momento que a gente vai lá e recoloca, né? Mas é isso. Bom,
O Marcelo não falou aqui, né? Quer dizer, a Luanda falou, mas tem um momento muito, muito ponta, né, de lança, né, no teu trabalho, que foi o prêmio do Will Eisner, né? Que é o prêmio, é o maior, premia mundialmente, né, os maiores quadrinistas, né, e isso não é pouca bobagem, né, então só para puxar aqui um outro pedacinho dessa história não só do Marcelo abrindo, né, a história do Brasil, mas fazendo a história do Brasil também, né? Essa premiação, ela marca território, né, também, brasileiro, né? Foi um reconhecimento muito importante, socialmente falando, né? Gente, como artista, eu geralmente nem gosto de falar tanto, porque a minha função é fazer os quadrinhos, né? Pensar nas histórias, nas narrativas, nos personagens e tal. Mas, claro, que essas premiações, elas acabam dando uma reverberação imensa para as obras, e acabam sendo um reconhecimento social, não é? Da importância de certas discussões, de certas pesquisas que estão sendo feitas. Então, foi uma surpresa grande também, viu? Com certeza. E depois ela redimensiona um pouco a América, né, também, né, porque Cumbe é um dos nomes de quilombo, a gente tem os palenques, tem marronagem, né, entendeu? Quer dizer, joga uma luz também sobre esse repertório, né? Então, ela tem uma importância política também, né, de ampliar espaços, né, e tal.